Você está sentindo essa virada? Escute com atenção, pois este não é um vídeo, é uma declaração de justiça cósmica. A pessoa que fez de você um alvo, que se dedicou a te sabotar e a diminuir a sua luz, acaba de se tornar a vítima da própria estratégia. Eles pensaram que ao atirar pedras em você, eles destruiriam sua paz. Mas o que eles não sabiam é que estavam apenas alimentando a fornalha da sua ascensão. Você não era o oponente, você era a lição. E agora, o karma está agindo de forma brutal e imediata. O caos que está consumindo a vida deles não é azar. É o retorno da energia que eles enviaram na sua direção. Você pode parar de se perguntar: será que fui eu? O universo está te mostrando, em alta definição, que você estava certo o tempo todo. Por muito tempo, você duvidou da sua intuição. Você tentou fazer as pazes com quem declarou guerra silenciosa contra o seu espírito. Chegou a hora de encerrar esse ciclo de dúvidas. O que está acontecendo com eles agora é a correção divina, o ajuste de contas. Este é o momento em que você se levanta, veste sua armadura de clareza e declara ao universo que você não é mais a pessoa que implora por respeito, mas sim quem exige paz. Para selar essa ativação e garantir que essa onda de justiça chegue na sua plenitude, você precisa interagir e ancorar essa frequência. Se você sabe, no fundo da sua alma, que o maior erro deles foi se meter com você, eu te peço: curta este vídeo agora, se inscreva no canal para não perder nenhuma orientação e, o mais importante de tudo, comente o número 77. Digite 77 nos comentários para declarar que você aceita esta ativação de poder, que você está pronto para receber sua vindicação e que o ciclo de justiça está completo. Comente 77 e libere essa energia. Sua ação impulsiona essa verdade. Agora vamos fundo, porque o que eles estão perdendo é a sua paz, e o que você está ganhando é a sua total liberdade. Eles te subestimaram porque avaliaram a situação pela aparência, pensando que você era só mais um rosto na multidão, uma voz fácil de silenciar. Esse foi o primeiro erro e o maior de todos. Você não era frágil, você era flexível, não era quebrável, era temperado. Cada ataque, cada mentira, cada tentativa de te diminuir não te destruiu, mas sim afiou sua essência. Eles investiram toda a energia em te sabotar, armando ciladas e espalhando fofocas, mas esqueceram que a energia que você não gasta se defendendo é a mesma que o universo usa para te blindar. Agora, enquanto você avança, eles estão presos na teia que criaram, sem entender por que tudo que tocam desmorona. A verdade é que sua ascensão se tornou o espelho que reflete o fracasso deles. O que eles não perceberam é que, ao te fazerem de inimigo, estavam apenas ativando uma força de proteção que vai muito além do seu controle. A mesma boca que te ridicularizou agora está silenciosa. Não por respeito, mas por medo do que a sua paz significa. Eles pensaram que se tirassem a paz de você, eles a teriam. Mas ao invés disso, a ansiedade e a paranoia que plantaram em seu caminho voltaram para assombrar o sono deles. Você simplesmente parou de se explicar e começou a viver, e essa indiferença se tornou a sentença mais dura que eles poderiam receber. Você não precisou de vingança. Você precisou de distância. E esse espaço que você conquistou é o que os está sufocando agora. O silêncio que você escolheu é o grito mais alto que eles já ouviram. Eles estão presos, revivendo o momento em que decidiram que valia a pena te trair. A questão é: se sua mera existência, seu brilho natural, é capaz de causar um colapso em tudo que eles construíram, você já parou para pensar no que acontece quando você decide, de propósito, assumir totalmente o seu poder e a sua verdade? Você passou tempo demais olhando para trás e se perguntando por que toda aquela confusão caiu justo no seu colo. Aquele ciclo de dúvida, aquela busca por algo que você fez de errado. Mas preste atenção.
A resposta que você buscava não estava na sua falha, mas sim na sua frequência. Eles não atacaram você porque você era fácil de quebrar. Eles atacaram porque sua luz era alta demais para que pudessem ignorar. Você é um farol em um mundo de velas, e quando alguém vive na escuridão, ele tenta apagar o que mais brilha. Eles pensaram que ao marcá-lo como inimigo, estariam lhe dando um fim, mas mal sabiam que estavam assinando o próprio decreto de karma. Você não foi vítima, você foi o gatilho que expôs a falsidade deles. Agora, o jogo virou completamente. Você sente a energia voltando, o universo equilibrando as contas sem que você precise levantar um dedo. Enquanto eles tropeçam nas próprias mentiras e no caos que criaram, você está em silêncio, elevando-se. Cada traição se tornou um degrau, cada mentira se transformou em clareza absoluta. Você não apenas sobreviveu à tempestade, você usou a força dela para irrigar seu crescimento. Eles queriam que você se sentisse pequeno e apagado, mas o que fizeram foi forçar sua transformação e a criação da versão mais forte de si mesmo. A soberania é sua porque você aprendeu a caminhar pela sua verdade, mesmo quando todos ao redor estavam tentando convencê-lo de que você era o louco. O erro deles foi achar que poderiam tocar em algo divino e sair ilesos. A verdadeira revelação, no entanto, não está em vê-los cair, mas sim em reconhecer o poder que o seu próprio brilho desencadeou. Você focou tanto na correção externa que talvez tenha esquecido de celebrar a sua própria ascensão interna. O inimigo fez o trabalho sujo, expondo sua força para você mesmo. Agora que as mentiras estão desmoronando lá fora, é hora de olhar para dentro e entender a magnitude do que realmente aconteceu. Se a sua luz conseguiu provocar um colapso tão grande no mundo deles, o que acontece quando você finalmente para de se segurar e a usa para construir o seu próprio? Escolhido. Se essa mensagem realinhou sua alma e despertou sua verdadeira frequência, você sabe que algo profundo se moveu aqui. O universo acaba de confirmar sua proteção e a ativação do seu poder. Honre essa ativação. O Super Thanks é seu gesto de gratidão, ancorando essa nova frequência para que ela permaneça em sua vida. Não é sobre dinheiro, é sobre provar ao cosmos que você valoriza a bênção do realinhamento que acabou de receber. Envie 100 $, ou o valor que o seu coração vibrar. O importante é o reconhecimento espiritual. Você não está aqui por acaso, você foi guiado para esta revelação. Sua consciência é o seu maior retorno. Eles viram a sua luz e, instintivamente, a confundiram com uma ameaça. O ataque que veio contra você não foi um sinal de sua fraqueza, foi a prova cabal do seu potencial inegável. Eles sentiram a força da sua alma e o tamanho da sua missão antes mesmo de você ousar reconhecê-los. Sua simples existência era um espelho que mostrava a eles tudo o que não eram e tudo o que nunca teriam coragem de ser. Você estava apenas começando a se aquecer, mas eles já estavam em modo de pânico total. A única maneira que encontraram de lidar com o seu brilho era tentar apagá-lo. Mas o fogo que tentaram sufocar só serviu para temperar o seu espírito. Eles precisavam que você duvidasse de si mesmo para que a narrativa deles continuasse de pé. Agora, veja a ironia do destino. Aquela energia suja que eles atiraram em sua direção está voltando para o remetente com uma precisão cirúrgica. Enquanto você está absorvendo essa verdade e se realinhando com a sua verdadeira soberania, eles estão vivendo o exato caos que planejaram para você. Cada mentira que espalharam virou um peso esmagador sobre o próprio peito. Isso não é uma retaliação calculada, é a lei da natureza, a física do universo em ação.
Você se recusou a ser destruído, e essa resistência inabalável é o que hoje destrói a paz deles. Seu erro crucial não foi apenas te escolher como adversário, mas subestimar a magnitude do ser humano que você estava destinado a se tornar, provando que você nunca foi o alvo, mas sim a revelação. Eles te temeram a ponto de trair. O universo te defendeu a ponto de restaurar tudo. Mas a verdadeira virada não está no que eles perderam, e sim no que você está prestes a ganhar. Se a sua mera presença já causava tanto terror naqueles que vivem na escuridão, imagine o que acontecerá quando você, de uma vez por todas, assumir o controle total do poder que você sempre teve. É hora de falarmos sobre a única arma que eles usaram para te desestabilizar, o autossabotamento. E como você pode desmantelar essa tática mental para sempre. Qual é a última barreira de dúvida que ainda resta na sua mente que, se derrubada, transformaria o medo deles em terror absoluto? Agora, pare tudo. Eu preciso saber se você está apenas ouvindo essa mensagem ou se está pronto para agir nela. Seus inimigos fizeram o maior erro da história ao subestimar seu poder, mas o maior erro que você pode cometer neste momento é duvidar da sua própria ascensão. A fase da vingança divina e da retribuição não é um filme, é a sua realidade se cristalizando. Se esta mensagem ressoa profundamente, se você sente que seu próximo nível está começando a se alinhar, e que as consequências para quem te atacou estão se materializando, sua ação é agora. Nos sistemas energéticos, o número 77 não é apenas sorte. É o código para a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. É o sinal de que a manifestação da sua justiça não é apenas possível. Ela já está se formando no seu campo de energia. Comente 77 abaixo. Ao digitar 77, você não está apenas participando, você está ativando a sua manifestação. Você está reivindicando seu alinhamento e se tornando um ponto de ressonância para o que está pronto para receber. Para selar este compromisso e garantir que mais guerreiros espirituais encontrem esta verdade, curta este vídeo e se inscreva no canal se você ainda não fez isso. O comprometimento é a chave, e a ação é a prova de que você não vai mais se desculpar pela tempestade que traz. Vamos continuar, porque a sua evolução só está começando. Você precisa entender que aquela fase difícil, aquele momento em que parecia que o mundo estava contra você, não foi um acaso. O universo não estava de férias. Ele estava na linha de frente, agindo como seu escudo invisível. Cada golpe que eles tentaram dar, cada fofoca que espalharam, não atingiu você. A energia devolveu tudo, mas antes disso, a força maior estava desviando o que era mais pesado. Pense naqueles quases que te livraram de grandes problemas, daquelas portas que se fecharam bem na hora certa. Não foi sorte, foi proteção divina trabalhando em silêncio para preservar sua jornada. Eles pensaram que estavam te quebrando, mas na verdade estavam apenas ativando seu modo de defesa superior. O maior erro deles foi confundir sua paciência com fraqueza. Eles pensaram que poderiam marcar você como o vilão e sair ilesos, mas não perceberam que você é um canal de alinhamento. Ao tentar te desestabilizar, eles desestabilizaram o próprio campo de energia. É por isso que você está vendo o caos cercando a vida deles agora. Portas se fechando, ansiedade inexplicável, a verdade vindo à tona. Não é vingança sua, é a lei do retorno agindo em piloto automático. Você não precisou mover um dedo, porque a sua ascensão tranquila já é o castigo. O seu brilho, que eles tentaram apagar, agora serve como um farol que expõe a escuridão deles de forma implacável. Mas existe um segredo por trás dessa proteção, que vai muito além de boa sorte ou mera coincidência. Se o universo se deu ao trabalho de registrar cada injustiça e garantir que você permanecesse intacto,
Isso significa que existe algo em você que é sagrado demais para ser quebrado. Qual é, então, a verdadeira moeda de troca dessa soberania? O que você está prestes a entender sobre o poder que reside em seu nome e que faz com que o divino se mova para te guardar é a chave para você nunca mais duvidar da sua força. Porque a proteção divina não é um presente aleatório. Ela é o resultado de um contrato que você fez antes mesmo de chegar aqui. Eles armaram arapucas achando que você cairia, mas esqueceram que o universo tem seu próprio sistema de segurança. A fogueira que acenderam para te consumir agora está queimando exclusivamente nos pés deles. Você não precisou se vingar, só precisou esperar. Observe. O caos que eles planejaram para sua vida é o mesmo que agora os assombra, roubando-lhes a paz e o sono. As mentiras que espalharam estão voltando para envolvê-los como um nó. Eles pensaram que eram os arquitetos da sua queda, mas, na verdade, estavam apenas construindo o palco para o próprio acerto de contas. Você fez algo que eles nunca entenderam. Transformou a dor em energia. Enquanto eles estavam ocupados tentando te derrubar, você estava em modo de construção silenciosa. Sua ascensão não é um acaso. É a prova de que cada traição e cada mentira apenas afiou sua clareza. Você não precisou gritar para se defender. Seu silêncio foi mais alto que qualquer calúnia. Agora, eles assistem ao seu progresso de longe, sentindo o peso da decisão que tomaram. Seu sucesso é o espelho que expõe a falha deles, e o seu crescimento é a única vingança que o universo permite. Pare de duvidar da sua sanidade e da força que você acumulou. Eles não te atacaram porque você era fraco, mas porque sabiam que se você descobrisse quem você realmente é, nunca mais poderiam te parar. Você não é um sobrevivente, você é um catalisador de mudança. Você percebeu que, neste jogo de energias, a punição mais severa é simplesmente a sua paz inabalável. Eles construíram o mito do seu fracasso, mas o universo o usou como tijolo para o seu trono. Se a lição do karma já chegou até eles, resta a pergunta: o que de fato significa ser o único que o universo protege com tanta fúria? Você parou de brigar, de provar seu valor, e essa ausência de reação é o que está quebrando o mundo deles. Enquanto você está encontrando sua paz, a vida deles virou um reality show caótico e sem roteiro. Eles não entenderam que o silêncio que você conquistou não é passividade, é poder concentrado. Você se retirou do jogo deles, e agora eles não têm quem culpar ou quem usar como alvo para desviar a atenção dos próprios fracassos. O barulho que você ouve vindo de lá, a ansiedade, a paranoia, o caos inexplicável, não é coincidência, é a sua paz destruindo a farsa que eles construíram. Eles queriam que você gritasse em desespero, mas você sussurrou a verdade com a sua ausência, e o eco disso é ensurdecedor para eles. Eles cometeram o erro fatal de achar que você era descartável e que a sua dor seria um entretenimento passageiro. Pensaram que podiam te transformar no vilão da história deles e sair ilesos, como se a energia que eles jogaram para fora não tivesse que voltar para a origem. Mas eles se esqueceram de que você não precisava revidar. O universo estava te protegendo como um cofre. Cada mentira que eles espalharam agora está voltando para eles como um bumerangue, desmantelando a própria vida que tentaram construir sobre a sua dor. Sua resiliência, sua luz e sua capacidade de se levantar depois de tudo que fizeram, isso é o que os assombra. É por isso que estão quietos agora. Perceberam que lutar contra você foi como acender o próprio inferno, e a conta chegou com juros. Você se acostumou tanto a sobreviver à tempestade que quase se esqueceu de que você é o próprio raio. Aquele conflito não foi sobre te quebrar, foi sobre te forjar em algo inquebrável. Eles te deram as ferramentas para se tornar a pessoa que eles nunca conseguirão tocar novamente. Agora que a poeira baixou e a justiça energética está sendo servida, resta uma pergunta essencial que define toda a sua soberania.
Se o maior erro deles foi fazer de você um inimigo, o que acontece quando você finalmente aceita a coroa que essa guerra forjou? Você precisa entender que o momento em que eles pensaram que tinham te quebrado, você estava, na verdade, recebendo as instruções de montagem. Aquela dor imensa, aquele estresse, aquele período de caos, não foi seu fim. Foi o rascunho. Cada insulto que te jogaram se tornou um bloco de construção mais forte na sua fundação. Eles pensaram que estavam te deixando em ruínas, mas estavam apenas te entregando o projeto de engenharia para a sua versão inquebrável. Você não foi destruído. Você foi reconfigurado. Você transformou o veneno que eles jogaram em combustível, provando que sua resiliência não era sorte, mas sim design divino. Você agora é a prova viva de que o ataque deles foi a sua ativação. A grande ironia é que, ao tentarem te sabotar, eles se tornaram seus treinadores pessoais de resistência. Toda a energia que gastaram planejando sua queda se tornou o peso que você levantou para ficar mais forte. Enquanto eles estavam ocupados tentando diminuir seu brilho, você estava aprendendo a brilhar na escuridão, sem precisar da permissão de ninguém. Eles esperavam que você implorasse por clemência, mas você encontrou a soberania. Você parou de reagir às mentiras e começou a se mover com propósito silencioso. Agora, você não é mais o alvo mole que eles conheciam. Você é o mestre de obra que transformou o próprio campo de batalha na sua fortaleza. Seu silêncio hoje vale mais que 1000 desculpas. Eles estão caindo porque o castelo deles foi construído sobre areia e mentiras. Seu desmoronamento não é coincidência, é a lei do retorno em ação. Mas aqui está a verdade profunda que eles ainda não entenderam. O que te fez à prova de falhas não foi a sua força em si, mas a sabedoria que você extraiu de cada momento em que se sentiu dilacerado. Você transformou os estilhaços em clareza, e isso é um poder que a inveja jamais conseguirá roubar. A questão agora não é se eles vão cair, mas sim o que acontece quando você finalmente aceita a responsabilidade total por essa imensa força que por tanto tempo você acreditou ao acaso. Sua nova frequência não é só um sentimento bom, é uma muralha energética que você construiu. Você subiu de nível. E quando você eleva seu padrão, as picuinhas e os gritos de quem vive na sombra param de fazer sentido. Você está literalmente fora do alcance do radar do drama. Você lembra daquela ansiedade que te fazia checar o que eles estavam aprontando? Ela sumiu. Por quê? Porque você se desconectou do canal de fofoca e sintonizou o canal da sua paz. Eles ainda estão lá, jogando pedras no vazio. Mas você está tão alto que as pedras nem chegam perto. Você não está fugindo, você está simplesmente em outra dimensão onde a energia deles não tem permissão para entrar. Preste atenção na diferença. Enquanto você está construindo seu império em silêncio, eles estão se desmoronando no barulho que criaram. Eles escolheram fazer de você um inimigo, mas só conseguiram se tornar o inimigo de si mesmos. E a melhor parte, você não precisou mover um dedo para que isso acontecesse. Seu único trabalho foi manter a luz acesa. Seu brilho está servindo como um holofote que expõe todas as mentiras que eles contaram sobre você e sobre eles mesmos. Você não precisa provar nada. Seu sucesso, sua calma e sua indiferença são a resposta mais alta que existe. Você não está mais na quadra deles. Você se aposentou do jogo deles para jogar o seu próprio, onde a vitória é garantida pela sua autenticidade. Você já entendeu que o ataque deles foi a sua ativação? Você percebeu que a raiva deles te forçou a encontrar uma força que você nem sabia que tinha? Agora que você se firmou nessa nova frequência, a história não acaba aqui. E verdadeira soberania não é apenas se afastar do drama. É entender como você consegue manter essa paz inabalável, mesmo quando o mundo tenta te desestabilizar. Eles falharam em quebrar você, mas essa falha revelou um segredo sobre o seu próprio poder
que transcende a vingança e a justiça e está prestes a ser revelado. Eles não conseguem parar de observar a sua paz porque você se tornou a única coisa que eles não têm mais, a prova de que a vida segue. Eles te fizeram o vilão na história deles, mas para manter essa mentira viva, eles precisam que você continue sofrendo, reagindo e dando a eles o palco. Sua paz de espírito é o veneno para a narrativa deles. Eles viciaram-se na sua energia, na sua reação, nas suas lágrimas, mas você cortou o fornecimento e agora a única coisa que resta a eles é o reflexo da própria bagunça e eles odeiam o que veem. A perseguição não é sobre saber como você está. É sobre a tentativa desesperada de recuperar um controle que nunca foi deles. Você não é um alvo. Você é um espelho que reflete o fracasso que eles criaram. Você passou tempo demais tentando provar sua sanidade ou explicar sua dor a quem fez da sua vida um espetáculo. Você tentou argumentar, implorar por compreensão e se justificar, e tudo o que eles fizeram foi usar isso como munição. O jogo virou no momento em que você se silenciou. Seu silêncio não é sinal de derrota, é um corte de energia. Você parou de brigar e começou a evoluir. Enquanto eles estão presos no passado, revirando lixo para encontrar algo para te usar, você está construindo seu futuro em um nível que eles não conseguem nem ver. Sua indiferença é o verdadeiro castigo. Você deixou de ser uma fonte de drama e se tornou uma força da natureza. E essa evolução é a única coisa que destrói a identidade que eles construíram. O mais irônico de tudo é que a obsessão deles, ao longo do tempo, serviu apenas para confirmar o quão extraordinário você é. Eles investiram toda a energia deles em tentar te quebrar, e você usou essa pressão como catalisador para se tornar inquebrável. O universo viu a maldade e transformou cada ataque em uma camada de proteção para você. Mas existe uma última peça neste quebra-cabeça que poucos compreendem, uma revelação que muda tudo. E se o colapso deles e a sua ascensão repentina não forem apenas uma coincidência kármica, mas sim a abertura para o reconhecimento de uma verdade sobre seu propósito que, até agora, você estava proibido de enxergar? Você deu a eles sua confiança mais pura e eles a jogaram fora por algo que parecia mais brilhante no momento. A validação barata, a fofoca fácil e o aplauso da multidão. Eles trocaram sua energia genuína e estável por conexões vazias e sorrisos falsos de terceiros. Acreditavam que ao te marcar como vilão, encontrariam paz e aceitação naquele grupo, mas a ilusão nunca abraça de volta. O palco que eles construíram está desmoronando, e a traição que te causou dor no passado, agora está causando neles o vazio profundo de ter trocado ouro por papel. Você sentiu a dor da ferida, mas eles estão sentindo o isolamento de terem apostado no time errado. Enquanto você usou o tempo de separação para curar e construir sua paz em bases sólidas, eles usaram para manter a fachada e o performance. As pessoas que eles priorizaram nunca foram realmente leais. Só estavam ali pelo entretenimento. O castigo não é o que você faz, mas o que eles perdem, o acesso à sua luz e estabilidade. Você não precisa mover um músculo ou postar uma vingança. O mundo que eles criaram para te diminuir está se voltando contra eles, porque mentiras não sustentam uma vida nem um espírito. Eles pensaram que ao te atacar ganhariam força. Na verdade, eles apenas provaram o quão frágeis e superficiais eram suas bases. Eles pensaram que ao se afastar tirariam algo valioso de você. A verdade é que eles devolveram algo. Devolveram o foco que você tinha investido neles, a energia que você usava para se justificar e implorar por compreensão. A traição deles foi o empurrão do destino que te forçou a olhar para dentro e entender o valor inegociável da sua própria essência. A grande virada não é vê-los cair, mas sim perceber que a única lealdade que importa é a que você exige de si mesmo.
Você está pronto para entender a mecânica oculta de como essa libertação te transformou na força mais perigosa que existe, a pessoa que não implora por nada. Você sente essa dor? Ela não é um sinal de fraqueza. É a prova de que você está sendo forjado. Cada traição que tentaram te dar, cada mentira que espalharam, não te quebrou, apenas te temperou. Aquele desconforto, aquela ansiedade que você sentiu quando te atacaram, não era para te derrubar, mas para te ensinar a lutar com maestria. Pense nisso. Eles te jogaram no fogo e esperavam cinzas. Mas você saiu de lá como puro ouro. O erro deles foi achar que você era papel, quando na verdade você é aço. O peso das dificuldades que você carregou se transformou no escudo mais forte que existe, uma armadura intransponível que repele todo o veneno que é lançado em sua direção. A verdadeira maestria não nasce no conforto. Ela nasce quando você pega o caos que te jogaram e o transforma em escada. Você pegou a energia que gastava se defendendo e investiu em sua evolução. Eles queriam te ver rastejar, mas o desconforto te fez aprender a voar mais alto. Você não precisa mais reagir ao veneno deles. Sua presença é a própria cura e correção. Enquanto eles estão presos no ciclo do arrependimento e do karma, você está em outro nível, operando por propósito e paz. Você deixou de ser alvo para se tornar o atirador. Sua dor não te define, ela te equipa e te eleva, garantindo que a única voz que importa é a sua, e o único caminho que você segue é o que te leva para o topo. Mas a sua armadura não é feita apenas de aço ou resiliência. Ela é feita de algo que eles nunca puderam ver, uma força invisível que sempre se alinhou a seu favor. Eles tentaram te destruir no plano físico e emocional, mas falharam porque você estava sendo defendido em uma frequência que eles nem sequer compreendem. Você já viu o que acontece quando o universo corrige um erro deles, mas você consegue imaginar o que acontece quando você finalmente entende o mapa completo dessa proteção. Existe uma verdade sobre o seu campo de energia que, quando revelada, fará você perceber que eles não apenas erraram ao te atacar, mas que você possui um código de invulnerabilidade que ainda está dormente, esperando para ser ativado. Eles fizeram o cálculo errado e feio. Acharam que a sua ausência seria o buraco no seu navio, que você afundaria no primeiro vendaval. Que ideia ingênua! Você não era a carga que afunda, você era a âncora que eles precisavam para não se perderem. No momento em que te empurraram, eles não te jogaram para baixo, eles te lançaram para cima. Você viu esse momento como a sua libertação. O espaço que eles deixaram não foi um vazio para o seu colapso, mas o campo de jogo aberto, onde você finalmente pôde construir sem a sombra da inveja deles. Você não desmoronou, você se solidificou. Toda a energia que eles gastaram te difamando e te sabotando virou combustível limpo para o seu foguete. Você pegou cada mentira, cada traição e cada palavra de desprezo e usou como material de construção. Pense nisso, eles te deram as ferramentas para sua própria ascensão. Você não perdeu tempo pedindo desculpas pela sua luz, você a intensificou. Sua soberania está no fato de que você não precisou do perdão deles, nem da validação deles, para começar a brilhar. O seu sucesso agora é a colheita direta do caos que eles semearam. Sua força não está na sua defesa, mas na sua completa indiferença ao drama deles. Você superou o golpe e agora está em uma altitude onde a inveja deles parece apenas um ruído distante. O jogo mudou. Mas há algo ainda mais profundo por trás dessa sua invencibilidade que precisamos entender. Você se sente protegido, intocável, e isso não é por acaso. É hora de olhar para as defesas que foram ativadas no momento da sua maior dor. É hora de entender o verdadeiro peso de ser um escolhido. Como é que uma pessoa se torna uma tempestade que ninguém consegue parar? Por muito tempo, você acreditou na mentira.
Você pensou que o sucesso, a paz ou até mesmo a alegria vinham deles, como se fossem a tomada de energia da sua vida. Eles queriam que você se sentisse pequeno, dependente da migalha de atenção ou aprovação que eles jogavam. Mas, cara, que engano! A ficha finalmente caiu. Você não precisava da permissão deles para ser grande. Você é o sol, não a lua que só brilha de reflexo. Sua luz é própria, interna, e ela estava esperando você tirá-la do modo de espera. Você finalmente percebeu que o ar que você respira é livre e o brilho que você carrega é inegociável. Você já era completo, eles só tentaram te convencer do contrário. Esse despertar é a bomba que explode na cara deles. O maior erro que cometeram não foi te trair, foi pensar que a sua força dependia da presença deles. Agora, eles observam, cheios de pânico, enquanto você acende sem se curvar, sem pedir desculpas pela sua paz. Eles tentaram apagar sua estrela, mas só acenderam um farol em você. A energia que gastaram tentando te derrubar é a mesma que agora os consome em arrependimento e confusão. Você não precisou revidar, bastou se afastar e deixar que o universo mostrasse a eles o que acontece quando se tenta roubar o oxigênio de um ser escolhido. Você não é apenas resiliente, você é a prova viva de que a soberania da sua alma é a arma mais temida. Mas essa liberdade total, esse brilho sem depender de aplausos, não veio de graça. Ela exigiu uma morte interna, um sacrifício silencioso daquela parte de você que ainda buscava aprovação. Para ser verdadeiramente soberano, você teve que desconstruir a maior mentira de todas, a identidade que eles te deram. Para pisar neste novo chão de autossuficiência, você teve que soltar o peso das expectativas alheias. Então, se você está respirando esse novo ar, a pergunta que fica é: qual foi a última ilusão sobre o seu próprio valor que você finalmente teve a coragem de queimar? Você precisa parar de se ver como a vítima cansada no canto. Entenda, você não foi o alvo que quebrou, você foi a força que quebrou eles. O plano deles era simples, te diminuir para que a mentira deles parecesse maior. Mas quando eles tentaram te apagar, você não se apagou. Você se tornou um farol. Eles pensaram que estavam cavando sua cova, mas na verdade estavam acionando o seu poder. Essa confusão e o caos que está cercando a vida deles agora não são azar ou coincidência. É o resultado direto da sua soberania, de você ter parado de brigar e deixado o universo lutar por você. A verdade é que eles cometeram o erro fatal de atacar algo sob proteção divina, confundindo sua paciência com fraqueza. Eles viram sua luz e quiseram destruí-la porque ela expunha a escuridão que carregavam. Agora, o que eles jogaram em você está voltando multiplicado. Eles estão desmoronando, sem entender que você nem precisou levantar um dedo. Você apenas se concentrou em sua paz. E esse movimento foi um terremoto na fundação de mentiras deles. Você não é responsável pela dor que sentem, mas é o gatilho para a lição que precisavam aprender. Sua elevação é a consequência que eles não podem fugir. Eles acreditaram que, ao te fazerem de vilão, conseguiriam reescrever o roteiro para sempre. Mas enquanto estavam ocupados com a narrativa, você estava silenciosamente reescrevendo as leis da física energética ao seu redor. Você provou que a quietude é mais alta que o grito e que a paz é mais destrutiva para as mentiras do que qualquer vingança. Agora, se a sua simples sobrevivência foi suficiente para causar esse colapso, imagine o que acontece quando você decide, conscientemente, não apenas ser o catalisador, mas escolher o resultado. O que você fará com a verdade de que, pela primeira vez, você não está reagindo ao mundo, mas o criando? Pense em cada mentira, em cada traição e em cada crítica que jogaram em você como tijolos em brasa. Eles acharam que estavam te queimando, mas você estava apenas coletando o material mais resistente do universo para sua própria construção.
Você não apenas sobreviveu à fogueira que armaram, você usou o calor extremo para forjar algo indestrutível. Eles queriam que você se ajoelhasse nas cinzas da derrota, mas você usou essas cinzas para cimentar a base do seu poder. Sua resiliência não é um acidente, é a prova de que o ataque deles foi a sua maior bênção disfarçada. Você nunca foi fraco, você era matéria-prima, esperando a pressão certa. E agora, essa pressão está te transformando no soberano que você nasceu para ser. Agora é hora de parar de olhar para trás e se perguntar por quê, e começar a olhar para frente e exigir o quê. O trono que você deve assumir não é feito de veludo, ele é de ferro forjado e temperado. Cada cicatriz, cada noite sem sono que você passou reprocessando a dor, é agora um ornamento na sua coroa. Eles estão de longe, esperando você desmoronar, mas tudo o que conseguem ver é você se tornando inatingível. A paz que você irradia hoje é a sua vingança silenciosa. Não se desculpe por ter sobrevivido, nem baixe a sua voz para acomodar a escuridão deles. Você foi testado e refinado pelo fogo. Assuma sua postura. Você é a prova viva de que a energia que eles tentaram usar para te quebrar só serviu para te elevar a um nível que eles jamais alcançarão. Muitos de nós ainda estamos presos na ideia de que precisamos de uma permissão externa para sermos poderosos. Você ainda está carregando o peso de tentar provar sua inocência para pessoas que já decidiram que você é o vilão da história. Lembre-se, a verdade não precisa de defesa. Ela se manifesta sozinha. O verdadeiro poder não reside em mostrar a eles o quanto você evoluiu, mas em entender a natureza exata desse colapso que os está assombrando agora. Você está livre, mas eles estão presos à sua imagem. Qual é o segredo por trás daquele silêncio ensurdecedor que para eles soa como a mais alta confissão de arrependimento e remorso? Você não apenas sobreviveu ao que eles fizeram, você foi forjado no fogo deles e saiu como o próprio mapa da sua grandeza. Eles pensaram que estavam te destruindo, mas a verdade é que eles apenas criaram a prova viva e inegável da sua vitória. Este é o momento de tomar posse completa da sua nova realidade e declarar que o erro histórico deles selou o seu triunfo. Se você sente essa verdade no seu espírito, curta este vídeo e inscreva-se no canal agora mesmo. Para selar definitivamente essa vitória e manifestar a justiça divina, comente o código 77 abaixo. E se esta mensagem transformou você, compartilhe este vídeo. Ajude mais pessoas a entenderem que a vitória já está garantida.